Muito tem se falado a respeito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade. Eu, particularmente, prefiro falar apenas em desenvolvimento, pois creio que este termo, por si só, passa a ideia de aperfeiçoamento, de melhoria constante de todo o ser humano, que todo ser humano almeja e que a sociedade tem perseguido ao longo dos anos. Todos buscam uma condição melhor de vida, no seu lar, para a sua família, na sua rua, na escola, um emprego melhor. Enfim, estamos sempre em desenvolvimento, querendo melhorar a nossa vida e a sociedade da qual participamos. Mas, se precisarmos rotular o tipo de desenvolvimento que queremos, o mais apropriado seria falarmos em desenvolvimento humano, pois ele aponta a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com a ampliação das escolhas e da liberdade das pessoas para serem o que desejam ser. É com base nesse princípio que o economista indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel em Economia em 1988, criou para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, um dos indicadores que melhor retrata o desenvolvimento de uma nação, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador leva em conta o progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas: renda, educação e saúde. Portanto, o IDH tem sido tomado como indicador da qualidade de vida das pessoas de um país, enquanto o PIB indica o conjunto das riquezas produzidas que caracterizam o desenvolvimento econômico. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que se vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano procura olhar para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios de desenvolvimento e não como seu fim. É esse o desenvolvimento que nos interessa, especialmente para os brasileiros que vivem na Amazônia, especialmente lá no nosso estado de Rondônia, uma região rica e com grande potencial, mas que ainda carece de muita coisa, de muito trabalho. O nosso estado de Rondônia tem apresentado nos últimos 5 anos um ritmo de crescimento chinês, com um incremento da ordem de 7,5% do seu PIB a cada ano, um dos maiores do país. Esse crescimento se manteve em 2012, quando praticamente todas as economias do mundo apresentaram uma retração no seu crescimento. A força da economia do nosso estado vem em grande medida de uma agricultura forte e diversificada, onde a agricultura familiar tem uma grande parcela de contribuição, assim como o pecuarista e o grande produtor de soja, de milho, de arroz ou de café também são importantes para a sustentação do crescimento. Porém, ao mesmo tempo em que temos um PIB que cresce em ritmo de 7,5% ao ano, ainda enfrentamos muitos problemas sociais e estruturais que limitam a qualidade de vida dos rondonienses. O estado de Rondônia, que completará 31 anos de emancipação política e administrativa no próximo dia 22 de dezembro, já é o 4º maior produtor de carne do país e o 4º maior produtor nacional de café. Em breve, será um dos maiores produtores de energia do país, o que deve fortalecer ainda mais a nossa economia. Por outro lado, estamos apenas na 14ª classificação no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e estamos entre os estados com a pior classificação do Índice de Desempenho da Educação Básica, o IDEB. Senhor presidente, meus amigos de Rondônia que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, é para esses indicadores que temos que olhar se quisermos um dia alcançar o desenvolvimento pleno, o desenvolvimento humano. Um desenvolvimento que traga qualidade de vida para nossas crianças e todas as famílias rondonienses. Para isso, temos que acabar com a corrupção, investir mais em educação e nos profissionais do setor. Precisamos investir mais no ensino técnico, na qualificação da mão de obra, bem como na saúde, em segurança pública, na infraestrutura e, sobretudo,
ampliarmos as compensações sociais, ambientais e financeiras que o Estado tem direito por sua condição ambiental e de fornecer estrategicamente as riquezas naturais para a nação brasileira. Falo de compensações financeiras, senhor presidente, porque o Estado de Rondônia tem perdido sistematicamente recursos oriundos das contribuições sociais e dos repasses federais por conta de sua localização na Amazônia Legal, o que restringe diversas atividades econômicas no nosso Estado. Recentemente, o Terminal 1 da Termonorte foi paralisado por conta da integração da matriz energética de Rondônia ao Sistema Integrado Nacional e da política de redução de gases de efeito estufa. Paramos de queimar 300 mil litros de óleo de combustível dia nessa usina termoelétrica, o que acarretou perda de mais de 30 milhões de reais em 2012 com a redução dos repasses com ICMS. O Estado e os municípios rondonienses também têm acumulado perdas com a redução dos repasses aos fundos de participação FPE-FM, decorrentes das reduções do IPI para carros da linha branca, sem contar com as limitações e restrições ambientais impostas aos estados da Amazônia para o desenvolvimento de certas atividades econômicas. Hoje vivem cerca de 25 milhões de brasileiros na Amazônia Legal. No entanto, muita gente insiste em enxergar toda essa área que ocupa 60% do território brasileiro como uma grande floresta ou como um único ambiente, quando trata-se de uma região de muitos contrastes, com muita riqueza, mas com um povo muito pobre. A Amazônia detém mais de 80% desse território com florestas naturais e reservas indígenas. E temos restrições para produzir. O produtor rural tem que manter 80% de sua propriedade com reserva legal. E somos proibidos, por exemplo, a tomar crédito para o plantio de cana-de-açúcar. Com isso, importamos álcool transportado por caminhões desde São Paulo. Isso não me parece sustentabilidade. Não estamos conseguindo reconstruir a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, por conta de questões ambientais. Enquanto isso, a população da Amazônia leva de 5 a 8 dias para fazer esse percurso pelos rios Madeira e Amazonas, em embarcações conhecidas como gaiolas, na maioria das vezes dormindo em redes. Isso também não me parece sustentabilidade. Em junho desse ano, na abertura da Rio+20, a presidenta Dilma disse que o país mostrará ao mundo que cumpre seus compromissos com a sustentabilidade e com a redução das desigualdades sociais. É isso que buscamos para os estados amazônicos. Queremos continuar crescendo, mas com sustentabilidade ambiental e, principalmente, sustentabilidade social. Portanto, nesse momento que debatemos as novas regras dos fundos de participação dos estados e dos municípios e o novo Pacto Federativo, a questão da preservação ambiental e da floresta amazônica devem ser consideradas como critério para a repartição dos recursos da União. Precisamos criar medidas de compensação financeira que realmente funcionem para a região amazônica. Falo isso, senhor presidente. Entendo que os atuais programas com o objetivo criar compensação adicional por desmatamento evitado, tais como a redução de emissões por desmatamento, a degradação, o RED, que seria a compensação dessas áreas de floresta por meio de projetos públicos e privados, nacionais e internacionais, nunca saíram do papel na região amazônica. A participação da floresta amazônica no mercado mundial de carbono também não avança, mas só temos que preservar 80% da floresta, 80% da reserva legal. Entendo que a conservação da floresta é importante para o equilíbrio ambiental do planeta, mas o mundo inteiro que se beneficia desse inestimável serviço ambiental prestado pela Amazônia precisa contribuir para compensar financeiramente a nossa região. Os estados amazônicos devem ter uma compensação financeira, de fato, e este é um debate que pretendo trazer nessa casa. Está na hora do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade chegarem também ao ser humano, principalmente lá na Amazônia, em especial no nosso estado de Rondônia. É muito fácil falar de sustentabilidade na Avenida Paulista ou em Copacabana, mas quero ver o mesmo discurso lá na zona sul de Porto Velho, onde num calor de 40 graus e sem salas de aula, sem ar-condicionado e com apenas
quadro negro diz: mais de 1.000 alunos recebem o ensino fundamental e médio de professores que ainda não possuem ensino superior. Esta escola teve o pior desempenho do IDEB do país, com a média 1,6, enquanto a média do Estado é 3,7 e a média nacional é 4,1. Sustentabilidade. Lá nos rincões de Rondônia e na Amazônia também se faz com mais investimentos na educação, melhorando o salário dos professores, contratando médicos especializados, equipando as universidades e investindo em infraestrutura. Portanto, somente repassando mais recursos diretamente ao Estado e aos municípios, onde moram os cidadãos rondonienses, poderemos resolver os problemas sociais da região amazônica. Com a construção das usinas de Belo Monte, no Pará, e Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, passaremos a ser grandes exportadores de energia elétrica. Então, temos que rediscutir também o repasse de ICMS gerado pela energia. Em que pese todo o otimismo em torno da construção dessas usinas, a comercialização da energia elétrica por elas produzida não beneficiará em nada a arrecadação tributária no Estado. Isso porque, atualmente, o princípio da tributação de energia elétrica é o fato gerador com incidência no consumo, ou seja, as operações interestaduais são caso de não incidência constitucional. E o repasse do ICMS será feito para São Paulo, o Estado consumidor, em detrimento de Rondônia, o Estado produtor de energia elétrica. Para corrigir essa distorção, apresentei a proposta de emenda constitucional número 125/2011, que propõe que o repasse do ICMS seja feito também aos estados produtores e não somente aos estados consumidores, como ocorre hoje. Essa proposta não é importante apenas para o estado de Rondônia, que está construindo 2 usinas no Rio Madeira, mas também para diversos estados da região norte, nordeste e que são grandes produtores e que daqui para frente irão assegurar o equilíbrio energético brasileiro. A proposta de transferir para a origem a totalidade ou parte da receita do ICMS interestadual é fundamental para o equilíbrio econômico entre os estados. Precisamos realizar esse debate com muito equilíbrio e serenidade, pois este é um momento histórico de transformações socioeconômicas no país, em que a região norte passa a integrar o eixo do desenvolvimento com a produção de energia elétrica e prestadora de serviços ambientais para o país. Precisamos de muito mais do que uma compensação ambiental, o que já está previsto no planejamento dessas obras. Precisamos de compensação financeira, uma vez que nossos produtores rurais, nossas empresas e toda a atividade econômica precisam se adequar às restrições ambientais. Precisamos, acima de tudo, cuidar do ser humano. É isso se faz com boas escolas, professores bem remunerados, hospitais equipados e médicos especializados. E para que isso aconteça em Rondônia e na Amazônia, precisamos dividir adequadamente os recursos da União. Precisamos criar condições para que o povo da Amazônia promova o seu desenvolvimento humano com sustentabilidade. Um desenvolvimento que contemple o crescimento econômico, a inclusão social e também a proteção ambiental. Um desenvolvimento voltado para as necessidades sociais mais abrangentes, que dizem respeito à melhoria de qualidade de vida da maior parte da população e responsabilidade para com as gerações futuras. E isso se faz com distribuição de renda. E o Estado de Rondônia precisa de um apoio do governo federal para continuar o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado, mas visando a melhoria de qualidade de vida das pessoas que moram na Amazônia. Nós precisamos cuidar do ser humano que mora na Amazônia, pois é ele que vai cuidar do meio ambiente, é ele que vai cuidar das nossas reservas e vai fazer produzir a nossa Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas